Leonardo, agora eu queria que você me esclarecesse a respeito de qual órgão que vai ser responsável pela fiscalização, é, e o que, que a gente deve esperar do rigor por parte deles. Foi criada, né, junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, a Autoridade Nacional de Proteção, né, que é a NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade, ela é de uma composição ímpar, né? São 5 diretores, conselheiros, e a indicação foi até recente, porque a lei foi criada em 2018, mas, salvo engano, agora, no final de 2020, para outubro, setembro de 2020, o presidente da República, né, que é o responsável pela indicação desses membros, indicou os conselheiros, então iniciou a composição. Aí inicia a composição, começa o trabalho mais ou menos aí no comecinho de 2021, e então eu imagino que já esse ano, claro que nós já estamos pegando mais um formato dessa instituição, e então a pergunta é quem é o responsável é essa autoridade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E o que ela faz, né? Qual que seria a ideia dessa autoridade? A ideia é justamente fazer com que a lei seja aplicada. E como que ela vai fazer para que a lei seja aplicada? Bom, primeiro, toda assim, quando você tem uma agência reguladora, por exemplo, né? A gente tem a Agência Reguladora do Petróleo, a ANP, a gente tem a Agência Nacional de Telecomunicações, a gente tem as agências de energia elétrica, enfim, todas essas agências, né, elas cumprem, eu dizendo cumprem, mas não estou dizendo, pelo menos deveriam cumprir, né, o papel de transitar entre a diretriz do Estado e quem presta aquele serviço. E, às vezes, intermediando em fator do consumidor. Né? Então, digamos que você tem um problema de combustível, você, claro que tem os mecanismos legais, né? Então, Ministério Público, juizado especial, ou, às vezes, uma ação na justiça comum, para que se tenha ali uma indenização. Mas, por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo, ela vai fiscalizar o posto para saber se o combustível está adulterado. Então, a agência, ela tem esse papel de intermediador, fiscalizador e estabelecimento também de matrizes regulatórias. O que se espera dessa autoridade nacional é que siga mais ou menos esse tipo de modelo, né? Seria esse modelo de, além de fiscalizar, mas também de criar diretrizes para que as instituições possam aplicar a lei. Porque, vamos imaginar, ela vai estar mais ou menos que no dia a dia ali das instituições, verificando quais são as dificuldades, o que está acontecendo, quais são os riscos, quais são os grandes problemas, e criando não só dificuldades, né? Eu espero que eles também criam soluções e ajudem as empresas a melhorarem com relação ao tratamento de dados. E é lógico, se não houver uma melhora, se haja, no caso aqui da agência, o objetivo dela também é aplicar a multa. Né? Então, ela vai conscientizar, ela vai criar programas, provavelmente palestras, cartilhas, enfim, tudo que for necessário para que haja uma boa conscientização e, se não conscientizar, como a lei preconiza, que se penalize aí os infratores. Tá? Eu não sou feliz, como eu digo, com a necessidade de penalização, mas, como eu bem disse, se não houver, dificilmente a lei vai ter uma adesão. Então, essa autoridade, ela tanto cria algumas regras, quanto ela penaliza, né? E no meio do caminho ela educa, né? Seria essa relação tríade aí. Maravilha. Tem Dentre alguma outras cartilha, atribuições. algum. Tá. Tem alguma cartilha, algum manual já disponível? Sim, Que. eles já Enfim. elaboraram algumas diretrizes, algumas orientações. A própria autoridade, se eu não me engano, ela é responsável por criar agora, não sei se ela chegou a estabelecer especificamente, eu vi que havia uma solicitação, a criar uma especificidade aí para as pequenas empresas de pequeno porte, ainda não foi estabelecido nada nesse sentido, mas ela cria, sim, tem já algumas orientações, algumas diretivas aí dessa autoridade a respeito aí da proteção de dados. Tem sim, né? É claro que isso vai evoluindo, né? À medida em que o tempo vai passando, por exemplo, foi criada uma cartilha, mas aí geralmente são os conselhos, né? Do Conselho Regional de Medicina na área hospitalar. Aí já foi criada uma cartilha, de repente, para os varejistas, né?
Então, você vai segmentando, porque a autoridade ela vai criar algo um pouco genérico, né? E aí depois cada classe começa a orientar os seus associados, os seus participantes, para que se façam adequações específicas de acordo com a sua atividade, né? Então, essa autoridade ela fica no âmbito um pouco mais macro, né? E depois, no dia a dia, cada conselho, cada órgão de classe talvez venha ajudar aí nesse cumprimento legal, né? Que é o que eu espero. Maravilha. Bom, maravilha. É, a autoridade, a OAB no seu caso, o CRC no meu caso, eles entendem, estão por dentro, estão mais dentro da questão das particularidades. Eu acredito que isso pode ser um grande diferencial, porque estamos representados por esses órgãos, né, por esses conselhos. Exatamente. Então, o que pode ajudar é justamente o conselho ter um papel aí de intermediador, né? Intermediador tanto para que Intermediador. se faça o correto, né? Que os seus associados, filiados, depende de cada membro, depende de cada tipo de instituição, eles consigam seguir a lei, mas também que a lei seja adequada àquele cenário. Então, de repente, o conselho ele vai conseguir conversar melhor com a autoridade para que a autoridade verifique uma condição talvez mais específica por conta daquele negócio que é feito, né? Se é mais tecnológico, se é um negócio que tem já uma dificuldade com relação à sua pulverização. Então, assim, acho que cada atividade merece uma atenção especial. A gente, é claro que não pode ficar criando muitos monstrinhos, né? Não, a lei também fica inaplicável, mas eu acho que cabe, às vezes, uma atenção especial de acordo com cada tipo de atividade desenvolvida. Mas aí eu acho que isso vai ser mais de cada conselho fazendo a sua pressão, fazendo a sua conscientização, para que a autoridade se conscientize.